Mala vai no meio aqui. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Ricardo, né? Fiquei muito feliz com o convite da Renata. Não por ter convidado a gente, né? Acho que pelo tema que vocês estão trabalhando aqui, qualidade de vida, e de repente falar um pouquinho sobre orgânicos, não orgânicos, qual é a diferença, se há diferença, né? Então a gente se propôs a mostrar um pouquinho para vocês o que a gente já faz, na verdade, na loja onde a gente trabalha, né? Eu já tenho mais de 3 anos com produtos saudáveis, não são produtos naturais, são uma grande diferença. E a gente costuma fazer demonstrações na loja, como a gente vai fazer hoje aqui, para que a pessoa entender um pouquinho dessa problemática toda, do que é um produto natural, o que isso pode trazer para a saúde. Vou começar mostrando algumas coisas aqui e a gente vai conversando. Então tá aí, orgânicos versus não orgânicos, né? Aí tá, qual você prefere, né? Vacas orgânicas que passam dentro dos campos ou vacas convencionais que recebem muito pouco ar fresco e muita ração de grãos transgênicos, né? Aqui estão as vacas que são colocadas nessas baias, né? E elas sofrem assim, inseminação artificial o tempo todo. Esse leite que você compra no supermercado, esse leite de saquinho ou de cachimbo, né? Muita gente fala assim, o problema é o conservante. Tem esse problema também, que eles falam que não tem, a gente não sabe, mas o grande problema é que essas vacas ali, ó, elas são inseminadas artificialmente o tempo inteiro, elas nunca deixam de estar prenha, porque elas têm que produzir mais de 40 litros de leite por dia cada uma. O que isso acontece? No leite, a mulher quando está grávida, ela produz cerca de 30 vezes mais estrógeno, no exemplo da mulher, do que na época normal. Quando chega aí, nesse ponto, a vaca está produzindo esse hormônio, estrógeno, constantemente. Ela nunca para de produzir. Isso vai para o leite. Hoje, nós temos um problema muito grande, nós chamamos de predominância estrogênica. O que é isso? A mulher, tanto o homem como a mulher, estão tendo excesso desse hormônio no organismo. E aí você vê uma alta incidência de câncer do ovário, câncer de mama. Tá? Por quê? Porque isso é um excesso de hormônio desnecessário. O que uma mulher precisa, por exemplo, a mulher, seria mais de progesterona, não de estrogênio. E aí você vai e você começa a ver que em várias coisas existe essa predominância estrogênica. O leite é uma delas. Você tem, por exemplo, quando você toma água mineral, quando nós vamos falar da água, por exemplo, você está tomando estrógeno. Por quê? Porque a água mineral, ela, quando o plástico submetido pelo sol, o sol bate no plástico, ele libera o estrógeno, tá? É uma que chama xenoestrógeno, na verdade, que é presente no plástico, que é derivado de petróleo. Então isso vai para a água. Você tomou água, você está tomando estrógeno. O leite é apenas um dos detalhes. Aqui você já não tem esse problema. Eu não vou entrar agora na questão do leite, eu estava até conversando mais cedo com a colega aí. Já nós temos, inclusive, na loja, um DVD que fala só sobre o leite, por exemplo, que a gente dá gratuitamente para as pessoas que se interessam. Se a gente deve ou não tomar, né, se ele é necessário ou não para a saúde. Esse leite que é vendido aí, né, o grande problema é ele. Além do estrógeno, existem outras questões, tá? Se vocês depois quiserem, a gente pode até aprofundar um pouco mais, tá ok? Aí tem aí. Será que você tem essa preocupação? Estima-se que 90% dos fungicidas, 60% dos herbicidas e 30% dos pesticidas utilizados na produção de alimentos convencionais são carcinogênicos. Hoje existe assim, uma explosão de câncer e as pessoas ficam perguntando, será que é genética, né? Será que meu pai teve câncer, minha avó teve câncer? Então o grande problema é o seguinte, existe sim a questão dos genes, você tem o gene de expressão, pode dar a expressão do câncer. Mas depois que eles descobriram a epigenética, tá certo? Você já não é mais refém da sua hereditariedade. Você pode ter o gene do câncer, de algum câncer específico, mas você pode inibir essa expressão. Como? Através da alimentação, principalmente. Por exemplo, uma mulher que teve... a avó dela teve câncer de mama, a mãe dela teve câncer de mama, ela vai ter câncer de mama?
Não necessariamente. Tá? Se ela fizer uso pelo menos 3 vezes na semana de crucíferas, couve de Bruxelas, brócolis, etc., ela está ingerindo uma substância chamada índole 3-carbinol. Índole 3-carbinol. Você pode fazer uso em cápsula também. Essa substância, ela inibe a expressão do câncer de mama na mulher. Entendeu? Então, depois que descobriram a epigenética, nós não somos mais reféns da nossa hereditariedade. Tá? E se você usa alimentos, né, com agrotóxico, você está propiciando um ambiente no seu organismo favorável ao aparecimento do câncer. Tá? Inclusive até alguns remédios que a gente toma muitas vezes, por exemplo, por um período prolongado, ou anti-inflamatórios, podem inibir o seu sistema imune e levar você a ter um câncer, por exemplo. Tá? São coisas que a gente tem que ficar ligado. E o Brasil é o país que mais se tem consumido agrotóxico no mundo, tem tirado um honroso primeiro lugar em algumas pesquisas. Tá? Isso impacta sim na sua saúde, tá certo? Existem alternativas, não só para você consumir produtos orgânicos, caso você não queira ou caso você ache caro. Existem alternativas interessantes que você pode utilizar para você se esquivar dos produtos convencionais, certo? Aí vem aí, vale a pena pagar os custos iniciais mais baixos dos alimentos convencionais? Né? Aí vem aí um dado. Né? Estudos têm mostrado que a ingestão regular de pesticidas pode causar sintomas como dores de cabeça, tremores, baixa energia, ansiedade, etc. Estudos também mostraram que as mulheres com câncer de mama têm 6 a 9 vezes mais probabilidade de ter no organismo um pesticida chamado hexaclorobenzeno, ou DDT, em sua corrente sanguínea, em comparação com as mulheres que não têm câncer de mama. Então pegaram as mulheres com câncer de mama, analisaram e viram que nela tem um cancerígeno agrotóxico, na verdade, que não tem a mulher que não tem câncer de mama. Né? Então isso já demonstra aí que há uma ligação muito forte entre agrotóxico e câncer, embora as pessoas sempre passem na mídia o contrário, que ainda não está 100% diagnosticado através de pesquisas. Né? Sempre eles vão lançar uma dúvida, porque é um mercado por trás disso, um mercado muito complicado. Aí tem a foto de uma pessoa com câncer de mama, que fez uma operação, como fica, e uma criança, né, com um câncer infantil, tá certo? Vamos lá, alimentos orgânicos custam mais caro, no entanto, você colherá os benefícios. Aí ele fala que tomates orgânicos, trigo, batata, repolho, cebola tem 20 a 40% mais antioxidantes do que frutas e legumes convencionais. Espinafre e repolho orgânico tem mais minerais que os convencionais, 20 a 40% a mais. A comida que você come hoje, os legumes que você come hoje, o arroz e o feijão, não tem a mesma quantidade de minerais que a sua avó comia. Não é a mesma coisa. Os solos perderam minerais, planta vai tirando, não repõe os minerais. Então a quantidade de nutrientes já não é a mesma mais. Aí você já come um tomate, que já não tem a mesma quantidade de licopeno, por exemplo, que o seu avô comia. E o licopeno protege o homem do câncer de próstata, por exemplo. E aí você vê um dado desse, que se ele tiver agrotóxico, ele perdeu 40%, de 20 a 40% de nutrientes. Isso é muita coisa. Já está comprovado, né, através de várias pesquisas aí, que um câncer só habita quando uma pessoa tem uma deficiência vitamínica, por exemplo, dentre algumas coisas, ou outras doenças. Então, se você tem uma deficiência vitamínica, seja ela qualquer, você está propenso a ter um problema de uma doença qualquer. Tá? Então, a questão dos orgânicos e não orgânicos começa aí, na questão nutricional. Tá? É muito interessante a gente atentar para essa questão. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas é caro. O que é caro, afinal? Né? É caro a gente perder a nossa saúde? Porque quando você perde a sua saúde, se o médico passa lá um remédio, a pessoa vai fazer. Você toma esse remédio e resolver o seu problema. A pessoa pode custar o que for, a pessoa costuma comprar, porque acredita naquilo. Entendeu? Agora, ter a doença e você poder saber o seguinte, que você pode evitar doenças,
é a grande questão hoje. As pessoas querem viver muito, mas não sabem como, né? As pessoas falam assim, mas no Brasil, algumas pessoas ainda questionam, falam assim, no Brasil as pessoas estão vivendo mais, né? A expectativa de vida tem aumentado. É verdade, só que as pessoas estão passando mais tempo doentes. Vale a pena você, é o que a gente diz, vale a pena você viver 90 anos e você passar 9 anos da sua vida com Alzheimer? Tem que ser trocado fralda por outras pessoas, você não reconhece seus filhos, né? Então não vale a pena viver muito. O grande lance é viver muito com saúde. É viver muito, mas viver bem, igual a lâmpada. Minutos antes de apagar, ela está brilhando o seu mais alto nível, né? Esse é o grande pecado. Mas vamos lá. Outra pesquisa conclui que os resíduos de pesticidas no consumo de suco de frutas aumentam o risco da doença de Parkinson. Aí vocês têm o maior boxeador do mundo, né, o Wiley, né, quando ele não tinha Parkinson, depois como ele ficou com Parkinson. Tá? Existem outras pesquisas mostrando várias doenças autoimunes que são causadas por uma coisa assim, muito simples, dentre várias coisas. Deficiência de vitamina D, que você só pega com exposição solar. E as pessoas estão com medo do sol, porque faz uma campanha exagerada na TV, ou de repente quem quer te vender protetor solar, que você deve passar protetor solar para trabalhar. E as pessoas não pegam o sol. E a vitamina D, que te protege de mais de 100 doenças, você só consegue ela através do sol. Vou fazer uma suplementação de vitamina D. Tem um laboratório que vocês devem ter o teste de vitamina D. Se você não fez, faça. Se a sua média der menos de 50 mil nanogramas por litro, você está com deficiência de vitamina D. E você pode ter uma série de problemas relacionados a isso. Tá? Depois a gente pode até passar para vocês. Tem um neurologista em São Paulo, o Cícero Galho Coimbra, que trata pessoas com mal de Parkinson, com doenças autoimunes, tá? Com esclerose múltipla, que é coisa pior que esclerose múltipla, apenas com altas doses de vitamina D. As pessoas vão para o tratamento convencional, não conseguem alívio, tá? E quando começam a fazer esse tratamento, elas melhoram da esclerose múltipla, é uma doença terrível. E todas as doenças autoimunes, artrite reumatoide, mal de Parkinson, tá? Vamos lá. Pesquisa mostra que comer os alimentos baratos convencionais está contribuindo para o número elevado de obesidade. Só vai ficar pior com a conveniência dos fast foods e alimentos altamente processados. Aí está um rapaz aí muito simpático, mas acima do peso, e as criancinhas, né? Tomando uns lanchinhos baratos, né? Um exemplo de lanche barato realmente. Né? A questão da obesidade é muito interessante, né? Existe uma epidemia mesmo de obesidade que está atrelada a uma série de coisas. Todos nós podemos ser vítimas disso. Muitas das vezes isso pode estar atrelado a um problema hormonal, né? Eu mesmo, né, eu tenho mudado a minha vida de 3 anos para cá, eu sempre digo isso, mas eu tenho 29 anos fazendo errado. O que pesa mais, 29 ou 3? Então eu tenho ainda me esforçado para fazer isso, mas eu vejo na minha vida alguns reflexos. Mas reflexos bons e algumas coisas que eu herdei dessa era, de 29 anos. A questão da obesidade ela é muito interessante nisso, porque não é só o alimento processado, é a questão de você estar obeso e isso te sequestrar alguns hormônios, por exemplo, no homem, testosterona, e que vai alavancando outras coisas. Você, por exemplo, um homem tem baixa testosterona, ele pode ter aumento de insulina, aí você começa a ter um problema por causa do aumento de insulina, e aí você tendo baixa testosterona, já tem vários artigos científicos mostrando que quando você, não estou falando questão sexual, tá? Quando você estiver assim meio para baixo, não está conseguindo planejar sua vida direito, não tem ânimo para trabalhar, pode ser baixa testosterona. Estou dizendo, pode ser. E aí tem vários estudos mostrando baixa testosterona com ataque cardíaco, baixa de testosterona com câncer, baixa de testosterona com várias doenças. Então, às vezes, é uma coisa simples que você pode fazer, verificar essas coisas, essas taxas, né? E aí fazer, de repente, uma modulação para você equilibrar os hormônios. Tem muito a ver com a alimentação. A nossa tireoide, por exemplo, você vê hoje inúmeros casos de pessoas com hipotireoidismo, pessoas que chegam diante do médico não conseguem emagrecer
Faz dieta, chega perto do médico, faz dieta, o médico fala assim, vai deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. 30 dias depois ela volta, fiz tudo que você fez, doutor, mas não consegui emagrecer. Aí o médico olha para ela assim, gordo é mentiroso, você está mentindo, né? Mas não é, porque ela tem um hipotireoidismo subclínico, ela fez o exame não conseguiu detectar, dando um exemplo, tá? Mas ela tem os sintomas. Então não adianta, lógico que ela tem que fazer a dieta, mas ao mesmo tempo da dieta ela precisa fazer uma modulação para resolver o problema do hipotireoidismo, senão vai ficar fazendo dieta o resto da vida e a pessoa só de tirar a comida engorda, porque ela tem um problema hormonal, né? Então esse é um problema muito sério, que tem a ver com a nossa alimentação. Nossa alimentação, a base, essa alimentação convencional, ela inibe a nossa tireoide, o estresse inibe a tireoide, né? E esse é um grande termostato do nosso organismo, a tireoide, tá? Estou apenas dando uma palhinha para a gente ficar esperto. Está acabando. Aí tem a porcentagem dos alimentos com maior, os alimentos com maior porcentagem de agrotóxicos, segundo a Anvisa, tá? A última relação que eles liberaram é o pimentão em primeiro lugar, né? O morango, depois o pepino, alface, aí vai indo uma relação aí muito interessante, tá? A gente sempre diz o seguinte: se você não tem condição de comprar um orgânico, não acho que você deve comprar, vale a pena, tá? Em termos de saúde. Se esforça e compra. A gente diz o seguinte: geralmente as pessoas por aí se esforçam e compram um iPhone, não sei o que, paga lá R$ 1.500, R$ 1.600, mas na hora de gastar para a própria saúde, não, isso é caro. Mas se você não quiser, faça o seguinte: vai na farmácia, tem lá tintura de iodo 2%. Compra a tintura de iodo R$ 3. Aí você comprou a verdura lá convencional na sua casa, dando um exemplo da gente. Você coloca, pinga lá umas gotinhas de iodo 2% na bacia com água, coloca as verduras, tampa, tem que ser escuro para não oxidar, deixa 1 hora. Absorve o agrotóxico. É uma coisa barata, isso são pesquisas recentes. Iodo a 2%, tintura de iodo a 2%. Na farmácia é R$ 3 o vidrinho. Está por todos, entendeu? Muito barato. Vira orgânico, né? Lógico que se você puder usar o orgânico, nem pelo veneno passou, mas se você quiser usar isso, você está se livrando de uma forma barata do seu agrotóxico do dia a dia, a gente diz. Tá? Vamos lá. Aí tem onde conseguir os produtos orgânicos em São Mateus. Tá? Nós temos aí o Samuel, lá tem o telefone dele, se quiser anotar, depois a gente passa também, se quiser anotar. Ele vende hortaliças, maracujá orgânico, tem algumas coisas. O Jerônimo também, vende tomate, frutas orgânicas, tá? Eu peguei o telefone deles, perguntei se podia anunciar, se ela podem. O Jerônimo, por exemplo, eu conheci pessoalmente na loja. Eles são de uma comunidade quilombola, próxima a São Mateus. Eles estão buscando já a certificação dos produtos orgânicos deles, tá? Inclusive, ele entrega as cestas, se você quiser, na sua casa, tá? De hortaliças toda semana. Esse pessoal aí. A gente até compra com eles também, porque a gente é difícil de achar uma parte de legumes e verduras orgânicos, né? Nem sempre a gente acha no supermercado, e eles são produtores rurais que precisam da nossa força também para continuar produzindo essas coisas, tá? E aí a gente também oferece, né, lá na loja, né, ali próximo ao Detran, né, a gente tem a lojinha que a gente está oferecendo, vou mostrar para vocês aí, tem uns produtos para demonstrar. Arroz, feijão, trigo, fubá, polvilho, molho de tomate, aveia, linhaça, né? Vocês vão ver aí muita coisa, tá? A gente tem para oferecer lá muita coisa bacana também. E aí tá aí, consumo orgânico, sua saúde agradece, tá? Atrelado a isso aqui, é interessante também falar da água, tá? Eu trouxe aqui para fazer uma demonstração para vocês. Eu sei que o tempo é complicado, a gente fala muita coisa em pouco tempo, ainda mais quando se fala de saúde, né? Mas o que acontece? Se a gente mudar toda a nossa alimentação, toda a nossa alimentação orgânica, a gente vai mudar apenas 30% da nossa saúde. Por quê? Porque 70% do seu corpo é água. 70% do seu corpo é água. Se a água que você toma não é uma água de qualidade, e eu não estou falando que a água tem que ser pura, só não, porque quando eu não entendia de água, eu também achava que essa água é pura, não. A água, para ser água de qualidade, não basta só ser pura. Ela tem que ter algumas características que não são fáceis de encontrar. E eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Uma delas, tá, é a questão do pH. Tá certo? O que é o pH?
pensa o seguinte: uma criança é alcalina, um idoso é ácido. Quanto mais alcalino você fica, seu organismo fica, menos propenso a doença você está. A maioria das águas que a gente toma tem um pH baixo, porque o pH sanguíneo é 7,35 a 7,45, pH do sangue. A priori, tudo que a gente toma deveria ser de 7,35 para cima. O que a gente toma para baixo, o organismo tem que fazer um esforço muito grande para poder equilibrar o prejuízo, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, um câncer não habita um ambiente alcalino. Um câncer só habita um ambiente ácido, tá certo? Quanto mais alcalino você tiver, melhor. O problema é que as águas, por exemplo, minerais todas que você vê no mercado, é difícil você achar uma água que tem pH de 6, a maioria é 5, 4,5, água mineral. Eu estou falando só de pH, gente. A água, para ser uma água de qualidade, ela tem que ser antioxidante, ou seja, ela tem que ter uma alta condutividade elétrica. A maioria das águas não tem água de torneira, etc. A condutividade elétrica é baixa, tá certo? Ela tem que ser uma água pura também, tem que ser uma água livre de bactérias, de preferência, menos cloro possível, menos flúor possível, menos nitrato possível e assim vai. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês da água, tá? A gente tem na loja, te oferece, inclusive, que vende na loja, um filtro que oferece uma água ionizada, alcalina, tá? Com pH alto, entre 9 e 9,5, tá? E a gente vai fazer uma demonstração para vocês verem só em relação ao pH, tá certo? A gente tem aqui o refrigerante, tá? Estou fazendo propaganda do refrigerante, eu não peguei lá que foi mais cômodo para mim. Tá, aqui o refrigerante, aqui uma água mineral. E aqui eu trouxe a água do filtro, tá? O filtro da Aqualife é uma coisa muito séria, tá? É difícil você achar um filtro que corrija o pH da água, tá, gente? Eu estou falando isso aqui porque vocês podem até averiguar. Geralmente os filtros aí eles tiram impurezas, tiram, né, cloro, etc. Mas melhorar o pH é difícil de achar, tá? Então aqui eu tenho um reagente que mostra o pH da água. Você pode comprar até nos lojas que vendem aquário. Nos aquários os peixes compram água ácida, eles têm que melhorar o pH para o peixe não morrer. Tá certo? Então aqui eu vou colocar para vocês aqui, ó, dele, no refrigerante. Quanto mais azul for, mais alcalino é. Quanto mais amarelo, mais ácido é. Tá? Aqui é o refrigerante. Aqui é água mineral. Água mineral. Daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor. Aqui já é a água do filtro, tá? Do filtro Aqualife, ok? Então aqui, ó, presta atenção, gente. Presta atenção. O refrigerante, melhor que vocês acharem que existe um melhor, o pH dele é cerca de 2,5. 2,5. A água mineral que eles aventam como a melhor, aí como é que está a situação. O amarelo dela está um pouquinho menos amarelo que aqui, porque o pH dela está entre uns 5, nessa faixa aí. Aqui no rótulo fala, acho que, vamos ver aqui. Ver se a gente acha características. pH 25 graus, 5,07. E aqui da água do filtro. Até já misturei aqui, mas está vendo azul. pH. Tá certo? O detalhe é o seguinte: tem muita gente que fala assim, não, porque refrigerante lá em casa é só final de semana. Durante a semana eu tomo refrigerante. Beleza. É veneno? Está na dose. Você toma pouco, você está tomando veneno do mesmo jeito. Ou você toma muito, está na dose. Você está tomando veneno muito mesmo. O que acontece quando você toma um pouquinho só de refrigerante aqui, assim, um pouquinho assim? Você tomou refrigerante, certo? Agora,
deixar esse refrigerante, essa água alcalina. Vou colocar a água do filtro no refrigerante para ver. Mudou alguma coisa? Nada. Sabe por quê? Para você, no copinho de refrigerante que você toma, para você equilibrar o prejuízo, você tem que tomar pelo menos 32 copos de água da boa, com 7,35 para cima, só para você equilibrar o prejuízo de um pouquinho assim de refrigerante. E eu estou falando só de pH. Eu estou falando de açúcar, de diet é o pior deles, tá? Porque para ele ficar sem açúcar, eles têm que... Aí usa aspartame, que é pior do que o açúcar. Entendeu? E eles colocam mais sal. E eles colocam sal no refrigerante, você pode ver, para te dar mais sede, para você tomar mais. Entendeu? Então aqui é uma demonstração para vocês entenderem. Se você mudar a água do seu corpo, você vai mudar 70% da sua saúde. A gente está falando de alimentos, é muito bacana, mas eu quero chamar a atenção para essa questão da água, que é primordial na alimentação. Cerca de 75% das internações no Brasil, que uma pesquisa, não é porque você come, você bebe. E muitas vezes as pessoas falam, o que você comeu? Eu falo, o que você comeu? Né? O médico, tem médico que pergunta, mas tem médico que nem pergunta o que você comeu. Então é uma questão assim, que a gente está levantando, a gente pesquisou também para poder oferecer um filtro que realmente faça diferença na saúde, tá? É barato, filho, tá? Não é caro. Pode ter instalado direto na água. Ele vem, você pode colocar num suporte ou num gela-água que cabe um garrafão de água. Entendeu? Porque ele é do formato de... Aqui, ó. Ele é do formato de um garrafão de água. Certo? Ele é assim, tá? Aí ele entra no gelado, no suporte que vai no garrafão. Então aqui vem a água e filtra, né? Aqui fica a água filtrada. Aqui que é o filtro. Essa aqui é a água normal, por exemplo. Isso, a água tem a tampa aqui, né? Se a gente coloca a água aqui, ele filtra. Aqui ele filtra, ioniza a água, tá? Ele tira assim, 99% do cloro, 70% do nitrato, 70% do flúor e assim vai. Estou falando nessa parte aí de tirar os contaminantes. Tá? O pH é de 9, uma cliente nossa fez o teste do pH antes de comprar. Ela fez o teste da água mineral que eles dão ela lá na Suzana onde ela trabalha, o teste da água do filtro e o teste da água da torneira. O pH da água da torneira deu 8. Da mineral deu 4,5. E desse filtro deu 9,8, que a gente tem lá na loja. Tá? Esse filtro aí. Uma cliente até tem o telefone dela, se alguém precisar ligar, pode ligar para ela confirmar as informações. Então, gente, assim, eu tentei tentar dar uma resumida nessa questão um pouquinho dos orgânicos, chamar um pouco a atenção para a necessidade da gente se preocupar, tá? E realmente optar por produtos saudáveis, a sua saúde vai agradecer, né? Você optar com água realmente de qualidade, a sua saúde também vai agradecer, tá certo? A gente tem aqui uns produtos para demonstrar, a gente trouxe um mel orgânico para vocês experimentarem, o mel da aroeira, que é anti-inflamatório, tá? E também trouxemos um salgadinho orgânico para vocês, a gente vai dar de brinde, né, para você conhecer o produto, você ver que é um produto sem corante, sem conservante, sem tartrazina, que está onipresente aí nas padarias, nos pães que a gente compra, que causa autismo, por exemplo, nas crianças, os álcool de conservante. E é isso aí. Tá ok? Agradeço a oportunidade. Bom. Queria agradecer a sua participação no laboratório. Obrigado. Provavelmente o futuro a gente pode estar vendo no sábado, a gente tem todos aí, você então certo, você perguntou. Você falou, todo mundo tem suas atividades, pode parar. Mas muito obrigada pela os telefones. Então, eu vou divulgar os telefones da sua loja e o pessoal. É orgânico, né? Seu filho pode comer. Aqui, a pessoa que eu não vou abrir o meu. Tem um mel também. Vamos tirar, Michel. Vamos tirar uma foto hoje aqui? Tem gente lá pra... Pode ser, cara? Pode. Tá, eu vou começar a ler. Ninguém? Pra mim vai ter mensagem do iodo. Então, o melzinho